Tem técnicas para o corte reto, se você precisa trabalhar e fazer um corte reto, e também outra forma de cortar fazendo curvas, quadrados, triângulos e círculos, tá? Então, para criar, por exemplo, cortes curvos em uma pastilha de vidro, é preciso inclinar um pouco a torquez. Dessa forma, a pastilha não entra no ângulo de 90 graus, ela entrando num ângulo. Olá, eu sou Denise Mosaicos e eu sou uma mosaicista que se apaixonou pela arte do mosaico e tenho feito vídeos para divulgar essa arte para as mulheres em todo o Brasil, na esperança de despertar nelas o interesse em aprender a fazer mosaicos e decorar as suas casas. Como vocês sabem, uma forma singela de explicar o mosaico, eu falo sempre o seguinte, que mosaico é a arte de cortar e colar pedrinhas. E a beleza do trabalho final tem muito a ver em a gente conseguir aquele corte perfeito. E muitas vezes pode ser frustrante, pois os cortes podem sair errados, deixar bordas irregulares ou apenas quebrando em pedaços indesejados e acabarmos perdendo o material, né? Quanto mais técnicas de corte nós conhecermos e treinarmos, melhores serão os nossos mosaicos, né? O nosso trabalho final. Além disso, as oportunidades se abrem para projetos maiores e melhores quando você conseguir dominar as habilidades de corte utilizando as ferramentas corretas. Eu vou falar de 4 ferramentas que eu uso e que eu adoro. A primeira ferramenta é a torquez de rodanas. É a mais comum que os artistas de mosaico usam. É ótima para dividir e aparar pastilhas de vidro, espelhos e vidros em geral, porque essa rodana aqui, ela é de um material duro, uma vidia dura, e ela é própria para cortar pastilhas de vidro. Um marcador de vidro e um alicate separador, como esse aqui, ó, que tem as duas funcionalidades em um só, eles risca o azulejo, marca onde eu quero cortar e depois nós usamos essa parte aqui, coloca o azulejo aqui e faz uma pressão e separa o azulejo, tá? Ela é muito utilizada, ou você pode riscar também com um riscador de maior precisão, como esse aqui, que é muito utilizado, tá? Ele tem a mesma função que essa rodinha aqui para marcar o meu azulejo. E depois eu uso esse daqui para separar. Uma outra ferramenta muito usada é a torquez reta. Ou essa daqui que é baratinha, que eu chamo de alicate modelador. É muito útil para modelar as tecelas e poder encaixá-las no desenho do seu trabalho. Você está fazendo um desenho e precisa encaixar uma tecela, então você já riscou, já cortou o seu azulejo e você faz ajustes finos, ou com essa ferramenta, ou com essa que é mais levezinha, menorzinha, mais fácil de trabalhar. Muitas vezes acontece de precisar alisar as arestas ou eliminar aquele pedacinho minúsculo que está impedindo o encaixe perfeito
da nossa tecela no nosso desenho. Então, para isso, nós temos técnicas de lapidação, onde nós podemos usar uma micro retífica que possui diversas ponteirinhas, diversas lixas de pedra para fazer ajustes finos nas tecelas, ou esmeril com rebolos apropriados para pastilhas de vidro e para azulejos. Existem outras ferramentas para profissionais, mosaicistas mais profissional, como por exemplo a serra circular. Ela entra em ação quando nós precisamos cortar formas que são impossíveis de fazer com essas ferramentas que eu acabei de mostrar para vocês, ferramentas manuais. Ela custa mais caro, eu não tenho essa serra circular, mas dependendo do projeto, pode ser essencial você ter essa serra circular. Ela é muito comum fora do Brasil, num preço mais acessível para os mosaicistas de fora, mas eu já vi a serra circular aqui no Brasil também, em lojas especializadas para mosaico. Ela é muito útil, por exemplo, essa serra circular, se você quer fazer aqueles números para casa, fazer o número 0, por exemplo, sem fazer várias quebras. Então, fazer uma peça só, o azulejo com o número 0, com aquele vazado interno. Então, essa serra circular ajuda fazer esse vazado interno nessas peças. Mas sempre nós temos a possibilidade de fazer o número 0 quebrando em 4 partes, também fica bem bonito. Usar todas essas ferramentas requer prática, tá? E eu percebi que um riscador como o Toyo, que eu mostrei aqui no início, que é muito utilizado por vidraceiro, facilita muito o trabalho. E hoje ele já ocupou o lugar que antes era do corta fácil. Agora eu uso esse riscador aqui, tá? Porque eu acho que facilita muito, pois o corte é mais preciso com essa ferramenta aqui. Para usar a Turquês de Rodana com eficiência, você vai precisar de um tempinho e de muita prática, bastante prática, tá? É vital aprender a segurá-la corretamente, segurar a Turquês de Rodana de forma correta para maximizar o poder de alavancagem, para não desgastar as nossas mãos. Se eu seguro muito aqui, ó, eu tenho uma alavancagem menor. Se eu pego mais nas extremidades da minha Turquês, fica mais leve e mais fácil o corte. Tem técnicas para o corte reto, se você precisa trabalhar e fazer um corte reto. E também outra forma de cortar fazendo curvas, quadrados, triângulos e círculos, tá? Então, para criar, por exemplo, cortes curvos em uma pastilha de vidro, é preciso inclinar um pouco a Turquês. Dessa forma, a pastilha não entra no ângulo de 90 graus, ela entrando num ângulo diferente de 90 graus, a sua pastilha vai sair com cortes não retos, tá? Existem alguns truques também para trabalhar com vidros e espelhos, tá? Para o corte ficar mais fácil, eu uso essa ferramenta aqui, tá? E o alicate bico de pato, que ela é uma parte côncava e outra convexa, com uma borrachinha aqui. Então, nós riscamos
o vidro ou o espelho que nós vamos trabalhar. Depois damos uma batidinha com essa parte aqui que é mais pesadinha ao longo do risco do trajeto para movimentar um pouco e depois primeiro riscamos, damos uma batidinha e separamos o espelho ou o vidro com essa ferramenta aqui. Ela é bem prática de usar porque ela tem essa proteção aqui para não machucar o seu espelho ou o seu vidro, tá? Para você se tornar um mestre no corte de materiais para mosaico, é preciso ter as ferramentas apropriadas e ver as demonstrações de cada corte de cada uma dessas ferramentas. É preciso que vocês tenham alguém que mostre para vocês como utilizar essas ferramentas. E eu vou mostrar como o uso dessas ferramentas e a prática desses cortes que eu acabei de mencionar me possibilitaram fazer quadros como esses que eu vou te mostrar agora. Por exemplo, as irmãs. Se vocês lembram daquele quadro das irmãs, que são as duas meninas no balanço, é um quadro que foi muito elogiado nas redes sociais. Muitas mulheres me ligaram falando que tinham 2 filhas e que queriam comprar o meu quadro. Mas eu não vendi o quadro, pois eu também tenho 2 filhas que foram a inspiração para mim fazer esse lindo quadro aqui, certo? Então, vocês estão lembradas desse quadro? É um quadro todo feito com, quase todo feito, o desenho principal foi feito com azulejos, tá? Vamos observar que, olhando o recorte aqui da saia verde, tá vendo? Esses recortes aqui, isso que vocês estão vendo são azulejos. Os recortes na forma convexa é mais fácil, tá? Então, eu tô fazendo essa peça aqui, então aqui é um corte convexo. Então, é mais fácil fazer esse corte aqui. Então, agora, já corte côncavos, como é essa peça aqui, ó, tá vendo que esse corte aqui é côncavo? É bem mais difícil fazer esses cortes côncavos. Principalmente uma peça como essa que não tem recortes, ó. Eu poderia ter feito um recorte aqui, facilitaria bastante a elaboração dessa peça. Mas não, eu quis e consegui fazer um corte numa peça única, tá? Eu só consegui fazer esse trabalho aqui, esse movimento curvo para dentro, usando o esmeril. Então, usando o esmeril, que é uma das peças que eu falei que eu uso bastante, que é para lapidar a minha peça, então eu uso ela para fazer essa movimentação e também permitir ajustes finos, ó. Então, você vê que é bem próximo uma peça da outra. Eu não deixo um espaço grande entre cada uma das tecelas para não agredir o olhar. Então, se você percebe que tem o recorte, mas o recorte é bem suave em todo o trabalho, tá? O cabelo das meninas. Como que foram feitas essas tranças no cabelo das meninas, tá? Eu usei a turquês de roldanas numa posição inclinada, como eu falei, para obter cortes curvos numa pastilha. Então, eu usei algumas pastilhas de 3 ou 4 tonalidades, né? Uma mais marrom, com alguns reflexos dourados, e a outra mais loira, com mais dourados. Então,
a técnica de corte que nós chamamos de filetes, que são técnicas apropriadas para fazer cabelos e pelos de animais, penas de aves, também é uma técnica diferenciada que se faz usando o turquês de rodanas, tá? Essas rosinhas que vocês estão vendo aqui, ó, algumas são o que eu fiz com mais brilho, eu fiz com pastilha cristal, e outras eu fiz com azulejos, e eu também usei a turquês de rodanas para dar esse efeito arredondado, ó. A rosinha, ela tem movimentos curvos assim, tá vendo? Nós vamos compondo as rosinhas, que é um tipo de corte que nós aprendemos com a turquês de rodanas, tá? O fundo aqui, esse céu, por exemplo, eu fiz um preenchimento simples, não tem andamento, não tem nada. Eu só cortei pastilhas que tem um certo brilho, uma pastilhinha azul, em tamanhos irregulares, tá? Para não ficar tudo igual, quadradinho, igualzinho. Então eu fiz um corte de vários tamanhos irregulares e fui preenchendo para fazer o fundo do quadro. Eu não tinha interesse em dar destaque para o fundo, eu queria dar destaque para as meninas, as flores. Então eu fiz um fundo bem simples, que o brilho das pastilhas azuis deu esse toque especial no quadro, tá? Então esse aqui é um exemplo que eu quis mostrar para vocês, que a técnica, a prática do corte é muito importante. Eu trouxe um outro exemplo aqui, de um outro trabalho meu, que foi o concurso nas redes sociais, foi muito comentado. Já vou começar comentando aqui. Eu terminei falando do fundo do outro quadro. Esse daqui eu já fiz um preenchimento com andamento, com as pastilhas azuis, sem recortes. Olha, eu não recortei as pastilhas estão inteiras, quadradinhas, tá? Mas eu procurei acompanhar um andamento com o movimento das asas do beija-flor. Esse tipo de andamento tem um nome complicado quando você faz esses andamentos. Ele chama opus vermiculatum, que é um método de colocar as pastilhas para enfatizar o contorno de um desenho, tá? Então eu tenho aqui as asas e eu quis fazer a colocação das pastilhas dessa forma, contornando para dar uma ideia do movimento das asas, tá? As asas do beija-flor foram recortadas em azulejo e usando o riscador, então eu coloquei o desenho, risquei aqui com o riscador, depois eu fiz pequenos ajustes com esmeril, então fica bem regular as asas do meu beija-flor. As flores eu fiz com pastilhas de vidro de diversas cores e eu modelei todos com a turquês de rodanas. Então são vários cortes diferenciados e eu usei a turquês de rodanas para fazer todos esses efeitos nas pastilhas de vidro e ir montando as flores. E por último, eu escolhi um trabalho mais simples que eu fiz, um trabalho em MDF, é uma tábua de carnes, olha, é uma tábua de carne
um MDF recortado no modelinho de tábua de carne, com 2 penduradores aqui, que é para você pendurar o seu pano de prato e decorar a sua cozinha. Então, o que eu quero chamar atenção inicialmente nesse trabalho é como eu fiz a folha, tá? E é um trabalho em que eu fiz 2 flores em azulejo, tá? Mas inicialmente nós vamos falar um pouquinho da folha, ó. A folha foi cortada numa única peça de azulejo. Depois eu vim aqui fazendo com esmeril essa entrada aqui, para dar esse efeito de folha. E isso daqui não são recortes. Eu peguei minha micro retífica e tirei a tinta, o esmalte do azulejo. Primeiro eu risquei com uma canetinha aqui, fazendo as nervuras da flor, da folha, ó. Depois eu peguei a micro retífica com uma pontinha e desenhei, tirei o esmalte do azulejo. Então ficou branco, ficou uma parte branca aqui. Daí quando eu passei o rejunte preto bem fininho ou marrom, você faz uma massinha de rejunte bem molezinha e passa aqui. O rejunte vai pegar na parte que não tem o esmalte do azulejo. Então ficou um trabalho diferente, porque a folha ficou inteirinha. Eu posso fazer a folha recortada em vários pedacinhos, mas aqui eu quis fazer a folha inteira, então ficou desse jeito, ó. Com a micro retífica eu risquei a folha e depois eu passei, pode ser um rejunte ou uma tinta, também dá certo. Depois vamos ver aqui as pétalas do nosso girassol. Eu desenhei as pétalas no azulejo separadamente. Você numera 1, 2, 3, 4, 5, vai numerando as posições. E depois você recorta com a sua turquês, vai modelando, pode ser com essa daqui, com o modelador. E o ajuste fino, para as pétalas ficarem assim bem próximas uma da outra, fica bem preciso, eu uso o meu esmeril para deixar a pétala bem na medida certinha, fica mais fácil deixar ela com essas curvinhas, tudo. É um ajuste mais de quem é mais chatinha com acabamento, e é mais rápido até fazer no esmeril. Aqui no miolo, ó, no miolo do nosso girassol, eu usei 3 cores de azulejo marrom. Um marrom mais escuro, um médio e um mais claro, ó, para dar essa luminosidade no miolo do nosso girassol. Então eu cortei quadradinhos azulejos e depois fui modelando em rodinhas. Rodinhas, não precisam ser circunferências perfeitas. E daí eu preenchi o miolinho do girassol. Olha como fica bem bonito esse efeito, a hora que bate a luz. Esse efeito de miolinho mesmo. E o preenchimento, ó, eu trouxe 3 trabalhos com 3 preenchimentos diferentes. Aqui o fundo, o preenchimento é o fundo. Então, aqui em volta eu fiz 2 molduras azul, um azul escuro, um azul mais médio aqui, para dar um efeito. E aqui dentro eu recortei azulejos com desenhos geométricos e simétricos. O que é geométrico? Porque eu tenho um quadrado maior, 2 quadrados menores, um retângulo. Então, eles vão se encaixando
O ideal seria cortar quadrados de 2 e 2, 2 centímetros por 2 centímetros, outros de 1 por 1 e retângulos de 1 por 2. Eu não fiz exatamente isso, mas você percebe que como eles são simétricos, a hora que eu coloco 2 aqui, o outro aqui em cima, eles vão se encaixando, ó, perfeitamente, vão dando esse efeito. Também não são cortes quaisquer, são cortes com objetivo. Então, só tem 2 tamanhos de quadrado e retângulos para ir montando um tipo de preenchimento no fundo diferente, para não ficar todos os trabalhos iguais, preenchendo da mesma forma. Então, existem várias técnicas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo para ir diversificando e fazendo um trabalho diferenciado. Olha, esse é um trabalho simples, mas as cores fica muito bonito, dá um realce bem bonito. Esse amarelo, então ficou bem bonito para colocar numa cozinha e pendurar os nossos panos de prato. Então, o que eu queria dizer para vocês nesse vídeo sobre o corte é eu já quis dar uma explicação geral sobre os cortes e mostrar o resultado de quando se aplica corretamente a técnica certa e bem treinada, tá? Então, eu acho que eu atendi o objetivo, demonstrando que a técnica certa, bem treinada e com um pouquinho de criatividade, nós podemos fazer lindos mosaicos. E que com certeza vão evoluindo com a nossa prática, né? Eu digo sempre, ninguém nasce sabendo. Eu também não sabia nada de mosaico há 4 anos atrás. Mas eu fui me interessando, fui treinando, comprando as ferramentas certas, fazendo cursos, treinando, passando vários finais de semana fazendo os meus trabalhos. E agora eu estou bem satisfeita com a minha evolução. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo e lembrando que eu estou em todas as redes sociais. Eu venho postando com uma certa regularidade dicas de mosaico nos 3 canais. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, Denise Mosaicos, aproveita, se inscreva e clica no sininho para você ser notificado sempre que eu colocar um vídeo novo, um assunto novo, uma live nova que eu faço, você ser avisado que eu estou disponibilizando um novo vídeo. Basta se inscrever no meu canal e clicar no sininho. Eu também estou no Instagram como Denise Mosaicos, basta você me seguir, que lá eu também disponibilizo os meus vídeos, os meus trabalhos que estão em andamento e todas as atividades. E também na minha página do Facebook. Curtam a minha página, Denise Mosaicos, para ajudar a eu ficar cada vez mais motivadas a preparar material para vocês ir conhecendo esse mundo fantástico do mosaico, que me dá muito prazer, muita alegria e o que é principal, uma realização pessoal muito grande. Cada trabalho que eu termino, ou para mim, ou para presentear alguém, ou até encomendas que às vezes eu recebo, eu fico muito feliz de entregar e ver a outra pessoa, o presenteado ou a cliente, mais feliz ainda e satisfeita com o meu trabalho. Então eu quero agradecer a Deus por ter me capacitado para fazer esses vídeos e compartilhar com todas vocês essa minha jornada no mundo dos mosaicos, tá? Que Deus ilumine o seu caminho e vocês também se encontrem ou no mosaico ou em algum outro hobby
que faça seu coração cantar e ser feliz. Muito obrigada e até o próximo vídeo, se Deus quiser.